povo de Deus! Paz do Senhor Jesus! Vamos direto ao ponto. Você sabe o que é preciso para alguém ser um missionário? Esse é o assunto do nosso diário missionário de hoje. Estamos no nosso habitat natural, que é dentro de um carro, fazendo a obra no interior do Maranhão. Eita glória! E nós vamos falar sobre esse assunto. Nós só temos o tema, não temos roteiro, vai ser uma conversa livre. Deus é que sabe o que é que vai sair desta conversa. O que é preciso para alguém ser um missionário? Todo mundo pode ser um missionário, Fernando? Na prática, todo crente que aceita Jesus como seu Salvador, ele vira um missionário em potencial. Com certeza. Porque todos nós temos que falar da nossa fé, temos que pregar a palavra. E Jesus disse, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Esse versículo foi para todos os crentes. Mas tem o missionário local, tem o missionário estadual, tem o missionário transcultural. E no caso do missionário transcultural, o que é preciso para ser um missionário transcultural? Qual é o preparo desse missionário? Primeiro, ele precisa orar e ler a Bíblia. Na verdade, isso não é nem conversa. Porque orar e ler a Bíblia é obrigação de todo mundo que quer ser crente. Não é para ser missionário, é para ser crente, é para ser salvo, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Isso aí não é nem conversa. Vamos falar das outras questões práticas para que esse missionário seja enviado para uma outra cultura, um outro país, uma outra cidade. Então, claro, ele tem que ter essa chama missionária, tem que ter a disposição em deixar família, disposição para se adaptar a uma outra cultura. Então é por isso que nem todo mundo foi chamado para essa missão transcultural. Quando na Bíblia diz que nós temos que pregar em Jerusalém, Judéia e Samaria, isso não está falando de níveis. Ah, porque o missionário de Jerusalém é menos desprendido que o missionário dos confins da terra. Não é isso. O que é que significa, meu bem? Ali não está falando de níveis, que você tem que começar em Jerusalém, aí depois você sobe e vai para a Judéia, depois você vai para Samaria, e aí depois, assim como fosse uma pós-graduação, aí você será enviado para os confins da terra. Não, ali são tipos. Todos nós temos uma personalidade, todos nós temos um temperamento, um chamado, e Deus ele usa cada um no seu devido lugar. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi usado para alcançar os gentios. Ele tinha algumas características próprias dele, que Deus pôde usar ele nos confins da terra no tempo de Paulo. Paulo, no tempo dele, pregou em todo o mundo. Já o Pedro não. Pedro foi o apóstolo dos judeus, ele pregou entre os judeus. Ou seja, todos foram usados por Deus de acordo com a necessidade do reino. Então, o reino de Deus precisa do missionário para Jerusalém, precisa do missionário para a Judéia, para Samaria e precisa do missionário que vai até os confins da terra. E quando se trata de missão transcultural, o que é que essa pessoa que deseja ser enviada precisa? Primeiro, de uma liderança que a respalde, de uma liderança que a envie. Teve missionários que foram por conta própria ao longo da história da igreja, teve muitos que seguiram uma visão, não tinha ninguém para patrocinar, não tinha ninguém para enviar, foram e Deus abençoou porque era necessário. Mas hoje, principalmente a igreja brasileira que já está estabelecida, é muito importante que um missionário vá respaldado por uma liderança espiritual, por uma igreja que inclusive sustente esse trabalho enquanto o missionário estiver naquele outro país, naquela outra cultura. Se até Paulo, quando ele se converte em Damasco, ele vai 3 anos ficar na Arábia estudando de novo o Antigo Testamento. Deus se revela a ele, aí depois ele pensa que ele é o bichão, ele diz, eita, agora Deus vai me usar, eu vou ser o pastorzão de Jerusalém. Chega em Jerusalém, ele nem é recebido, volta com o rabo entre as pernas, porque ele estava muito orgulhoso, estava se achando demais. Quando você se acha demais, Deus pega você e bota você no seu lugar. Aí ele volta e passa 10 anos em um anonimato em Tarso. Volta para casa. Deus manda, ó, tu tá muito se achando, Paulo. Volta para casa. Ele passa esses 13 anos no anonimato. Depois de 13 anos, respaldado pela igreja de Jerusalém,
Barnabé vai lá em Tarso, pega ele, e aí começa a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E a primeira viagem missionária deles, o líder não era Paulo, era Barnabé. Então, o grande Paulo começou respaldado pela igreja de Jerusalém e liderado pelo Barnabé. Avalie nós. Se o Paulo teve que ir respaldado pela igreja de Jerusalém, avalie nós. Então, é muito importante que a igreja local testifique o chamado desse missionário, porque é um respaldo espiritual. A igreja vai estar apoiando, intercedendo, porque, como eu falei no nosso primeiro diário missionário, missões é realizado pelos pés dos que vão, pelos joelhos dos que oram, pelas mãos dos que contribuem e pelos inscritos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe. Pois é, então nós precisamos desse respaldo, de uma liderança que reconheça o nosso chamado, que reconheça que nós estamos habilitados para fazer esta obra em um outro lugar. Outro ponto importante é que, se você está indo para uma outra cultura, para um outro país, que não é o país ou um país que fale o seu mesmo idioma, claro, você precisa aprender o idioma local. É muito importante. Exatamente. Voltamos de novo para Paulo. Paulo pôde ser usado por Deus geograficamente mais do que o Pedro, porque Paulo era poliglota. Paulo falava o grego, Paulo falava o hebraico, Paulo falava o aramaico. E nós, eu e Fernando, estamos nos preparando. Eu já falo espanhol, o Fernando, ele sabe mais inglês do que eu. Eu tenho muita dificuldade em falar o inglês. Nós estamos estudando bastante, já lendo a Bíblia. Fernando está lendo um devocional do Billy Graham em inglês. Então agora tudo nosso está girando em torno de aprender o idioma, porque essa é a primeira barreira entre o missionário transcultural e o povo que ele quer alcançar. Tem vários textos lá em Atos que, quando Paulo vai falar à multidão que o está ouvindo, quando ele começa a falar na língua deles, o texto diz que o povo fica surpreso e o povo para escutar, porque Paulo estava se comunicando na mesma língua deles. Então é muito, muito importante. Nós já ouvimos registros de alguns missionários que, de fato, essa foi a principal barreira. Entender de fato o idioma local, o idioma nativo, porque a gente estuda, mas quando chega lá parece que a gente nunca estudou na vida. Eu digo isso porque a minha primeira experiência com espanhol eu já falava, chegando lá ainda demorou um tempo para eu poder me acostumar. E olha que eu nem morei num país de língua hispana, só passei uma semana, 15 dias, e ainda demora alguns dias para você se comunicar de uma forma mais eloquente, de uma forma mais profunda, né? Que eu tô lendo, eu consigo ler bem em inglês, eu consigo até compreender, mas ainda tenho dificuldade em falar. E essa vai ser a primeira barreira que nós vamos ter que transpor com muito estudo, muita dedicação, ouvindo os nativos. E no nosso caso, que seremos enviados para a Inglaterra, nós já recebemos informações que, como lá tem muitos imigrantes, há muitas variações do inglês, com sotaques indianos, sotaques do Oriente Médio, de outras regiões do mundo. Então esse é um grande desafio. Outro preparo que nós precisamos ter é de conhecer a cultura local. Nós vamos estar diante de um povo que tem uma cultura completamente diferente da nossa. Para isso a gente tem que estudar, tem que conhecer a história desse povo, tem que, assim que a gente chega nesse país, precisa andar mesmo, conhecer, perguntar e respeitar essa cultura, até para não erguermos barreiras para que o evangelho chegue a essas pessoas. Exatamente. Nós que somos chamados para pregar o evangelho, nós somos chamados para fazer pontes,
não construir muros. E interessante que a Kézia falou bonito agora. Interessante que a Kézia está falando aí, realmente. Por que Paulo teve que passar 3 anos na Arábia e Deus tratou com Paulo 10 anos antes de Paulo ser enviado? Porque Paulo tinha um arcabouço judaico muito forte. Paulo estava incrustado ainda de muito judaísmo, de muito legalismo, de muitas regrinhas fechados ali no mundo dele judeu. E Deus teve que quebrar Paulo e abrir os olhos de Paulo para as outras culturas, porque ele ia se deparar com gregos, ele ia se deparar com romanos, ele ia se deparar com várias outras culturas. Ele tinha que se despir de todos os seus preconceitos para que ele pudesse ser um missionário com uma maior excelência. Então, o missionário transcultural, ele não pode ter frescura. Ele tem que chegar lá e dizer, não, aquele povo é daquele jeito, mas o que importa é que Jesus salve aquele povo, é que Jesus ele transforme a vida daquele povo, porque você pode ser inglês, americano, chinês, coreano, ter a cultura brasileira, ter a cultura asiática, não importa a sua cultura, o que você acha bom, o que você acha normal, se você toma café, toma chá, tudo isso é cultural. Deus ele quer alcançar todos os povos. E se você ficar preso a preconceitos, você vai deixar de alcançar muitos povos, muitas pessoas, porque você já vai ficar fechado, você já vai se questionar, vai julgar a pessoa. Vai julgar a pessoa. Isso é importante. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, queridos, Charles Spurgeon, ele era inglês, era de uma cultura daquela época, e o Charles Spurgeon fumava cachimbo. Já pensou se um crente hoje, rígido, xiita, chegasse e visse um Spurgeon pregando e fumando cachimbo, dizendo, não, esse pregador aí tá endemoniado, esse pregador, ele não tem nada de Deus. Não faz parte da nossa cultura brasileira. Em nome de Jesus, larga o cachimbo. O que nós estamos querendo dizer é justamente isso, que na cabeça dele isso faz sentido, isso não traz nenhum malefício, é cultural. E aí, é claro, o Espírito Santo trata com cada um de acordo com a sua necessidade. Mas o que o Fernando está falando é justamente isso, para que essas diferenças culturais não ergam barreiras para que a gente alcance essas pessoas. Para ser enviado como missionário, você tem que ter essa chama, claro, a revelação. Eu sempre digo que a revelação da parte de Deus sustenta a caminhada. Nenhum missionário que vai para o campo, ele consegue permanecer firme e fiel ao chamado diante das dificuldades se ele não tiver recebido a revelação no seu espírito. É por isso que Paulo suporta tudo que suportou, porque ele recebeu a revelação, ele estava sustentado na revelação. Então sim, o missionário precisa orar, ler a Bíblia, conhecer a cultura, se preparar com o idioma, ser respaldado pela igreja, e precisa dessa revelação específica, desse chamado confirmado pelo Espírito, para que ele possa permanecer firme diante das dificuldades que certamente hão de aparecer no campo missionário, no exercício do chamado. Quer falar alguma coisa? Outra coisa também importante, que eu estou lembrando agora, nós temos que ser servos e humildes. Paulo sempre falava, eu não estou aqui falando a vocês com palavras de sabedoria humana. Então, lógico que nós temos que estudar o idioma, estudar a teologia, estudar a Bíblia, mas no frigir dos ovos, quando chega lá na hora, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Por exemplo, lá em Atos 17, quando Paulo chega para pregar para Lídia, que é a primeira europeia convertida, a primeira igreja instalada na Europa foi na casa de Lídia, lá em Atos 17. O texto diz que Paulo sentou, ensinou, mas o texto diz lá que quem abre o coração de Lídia para se converter é o Espírito Santo. Então você não deve achar que, ou ficar preocupado demais em falar bonito, ou em se encher muito de muita teologia. Não,
se prepare, seja crente, sincero, leia sua Bíblia, ore, conheça a cultura, aprenda a língua, mas quando chega lá, é o Espírito de Deus que vai convencer. Jesus te ama, Ele morreu por ti na cruz do Calvário e Ele quer te salvar. É isso que vai fazer com que o pecador, qualquer cultura que seja, ele se arrependa. Porque quando o Espírito de Deus ele entra no coração do homem, aí não tem coração de pedra que resista. Isso é só a palavra de Deus que faz. Nós somos apenas o cano, nós somos apenas o instrumento. E claro, para realizar esta obra, precisa-se dos recursos financeiros. É por isso que é importante esse missionário estar respaldado pela igreja, para garantir pelo menos o sustento. Porque se ele está indo para expandir o trabalho do reino, ele precisa se dedicar integralmente a isso. Se ele vai para um outro país e tem que trabalhar, certamente a expansão do evangelho vai ser prejudicada. Porque ele vai ter que se dividir. Se o missionário vai, ele tem que dedicar o tempo dele orando, estudando a palavra, visitando, indo aos hospitais, visitando os enlutados, pregando a palavra, buscando meios de alcançar as pessoas e expandir o evangelho naquele local. Discipular aqueles que chegam, né? Então, o discipulado é uma coisa diária, que exige tempo. É a longo prazo. Exato. Pode acontecer alguns percalços no meio do caminho? Pode. De novo, vamos usar muito o apóstolo Paulo. Lá em Corinto, quando Paulo chega, Paulo não foi sustentado no primeiro momento pela igreja de Corinto. E tem vários versículos que diz que ele ficou um pouco ressentido com isso. E lá em Corinto, ou seja, lá em Corinto, Paulo teve que trabalhar, teve que construir tendas, né? A profissão de Paulo era construtor de tendas. E lá em Corinto ele teve que passar um tempo trabalhando, porque a igreja de Corinto não o sustentava. Claro. Tem esses percalços. Sim. Mas depois voltou ao normal, ele depois foi sustentado sempre por onde andou, mas de vez em quando tem esses percalços, porque a igreja de Cristo espiritual é perfeita, mas a instituição humana, o CNPJ, tem as suas falhas, mas nem por isso nós vamos deixar de fazer o que temos que fazer, porque quem nos sustenta é o Senhor. E é claro que nós estamos falando aqui do ideal, e também não é que é errado o missionário trabalhar. Muito pelo contrário, às vezes ele consegue até criar vínculos e relações bem fortes que vai ajudar na expansão do reino. Nós estamos falando que o ideal é que ele tenha tempo para investir na expansão do reino. Cada caso é um caso, né, meu bem? É, com certeza. O missionário ele vai chegar lá, ele vai sentir, ele vai ver. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Porque às vezes, para o missionário conseguir fazer conexões, ele vai ter que trabalhar, e às vezes não é nem por necessidade financeira, é por necessidade da obra mesmo. Então cada caso é um caso, mas o ideal é que ele vá realmente com o coração, a mente, nessa disposição de usar o seu tempo para a expansão do reino de Deus. E aí, como o Fernando falou, cada caso é um caso, seja trabalhando, seja orando, seja discipulando, mas que ele esteja integralmente disponível para a obra. Então é isso, com certeza tem muito mais pontos para que o missionário se prepare para a missão transcultural, fazer um curso de missiologia, ter a disposição de ir, porque deixar pai, mãe, amigos, tem que ter disposição, tem que ser desapegado, não pode se apegar a casa, a coisas, a carro, não, isso. Tem que ter o coração desprendido. Exatamente, então ele tem que ter essa consciência até para a saúde mental dele. A gente recebeu um conselho dizendo, ó, um missionário, aonde ele está é o melhor lugar do mundo. Então aonde ele estiver plantado naquele momento, ali é a melhor cidade, ali é o melhor povo, ali é a melhor igreja, porque senão não tem saúde mental. E aí se ele ficar só se comparando ou ficar com saudade, aí ele não vai fazer a obra do jeito que tem que ser feito. E a obra fica prejudicada, porque ele tem que estar bem para produzir para o reino, né? Exatamente, e é isso. E claro, cada missionário identificar a chama que arde no seu coração, porque a partir do público que ele se identifica, as portas serão abertas. Gosto de trabalhar com crianças, com idosos,
porque sempre é uma porta de entrada para que o trabalho se desenvolva. Ninguém é bom em tudo, então precisa identificar qual é o caminho pelo qual o Espírito Santo vai estar guiando esse missionário para o desenvolvimento da obra. Então é isso, esse foi o nosso segundo Diário Missionário. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, continue orando por nós e certamente o Senhor há de te recompensar e há de nos guardar no exercício, no cumprimento dessa missão. Deus abençoe.